prefeito e deputado federal. Estadual. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite, boa tarde para todos aí. São tantos elogios à sua pessoa, tantos credenciais, que a gente já pensou que você tivesse passado também por todas. Né? Muito obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo, hein, Ricardo? Verdade, seja Obrigado. bem-vindo, Marco. Obrigado. E o Hamilton Mota aqui, que dispensa aqui apresentações, que é o nosso querido Hamilton, né? Casado aí com a dona Suzy, pai do Lucas, esteve à frente do Paço Municipal em 2 mandatos, atualmente exerce o cargo importante, presidente da CEAGESP. Bom, boa noite, Ricardo Souza, Ricardo Milão, muito obrigado pelo convite, cumprimentar o Marco Aurélio, meu companheiro, amigo de muitas caminhadas, e é uma alegria muito grande, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, batendo um papo nesse podcast aqui, que eu acho que é sempre importante para poder dialogar com a população, principalmente da nossa querida cidade de Jacareí. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Você pode começar já falando um pouquinho de você. Bom, eu acho que muita gente aqui me conhece, eu costumo dizer, né, Marco Aurélio, que depois que a gente exerce o cargo de prefeito da cidade, a gente é bastante conhecido, entre aqueles que gostam e aqueles que não gostam da gente, né? Mas que a gente é bastante conhecido, eu tenho 53 anos, vim para cá, fui trazido, né, porque eu cheguei em Jacareí com 1 ano de idade, então eu não vim sozinho, né? Então moro aqui há 52 anos, cresci na comunidade do Parque Santo Antônio, onde conheci o Marco Aurélio, de lá nós começamos uma caminhada na Igreja Católica, e de lá o caminho nos levou a participar da política da cidade, e aí temos uma longa trajetória juntos, né? O Marco Aurélio foi vereador por 2 mandatos na década de 90, depois foi prefeito por 2 mandatos, foi deputado estadual, eu fui o sucessor dele, e acho que a gente deixou aqui uma história boa para a cidade. Bacana. Isso mesmo, Hamilton. Vamos lá. Pois não. Desculpa. Mas a história de vocês realmente faz sentido. Hamilton, e você? Fala um pouquinho de você para os nossos internautas, a nossa audiência aí. Você falou Hamilton, Você é o Marco Aurélio. Mais certo, Está ótimo. Eu costumo dizer que minha vida tem umas fases, né? Alguns ciclos, né? Então eu coloco a minha vida com um ciclo até os 17 anos, quando nessa idade eu tenho, graças a Deus, uma experiência de Deus e muda a minha vida. E foi daí, Hamilton, que eu comecei, foi quando eu conheci o Manuel, né? Uhum. Aí eu comecei a frequentar o Parque Santo Antônio, então esse seria um outro ciclo já, um ciclo em que a gente começa a participar da comunidade, da igreja, conhecendo várias pessoas, atuando muito, sobretudo na catequese. Tem um outro ciclo que começa quando eu passo no concurso do Banco do Brasil, então começa uma carreira dentro do Banco do Brasil, e tem um outro ciclo quando alguns líderes da igreja, né, o padre Cândido e o padre Geraldo Magela, me indicam para ser candidato a vereador, dentro de outras possibilidades, e então a comunidade faz um plebiscito, e o meu nome é apontado, e saio candidato a vereador, e sou eleito vereador. Aí eu peço licença do Banco do Brasil, licença não remunerada, inclusive mensalmente tinha que pagar o Banco do Brasil para poder manter o vínculo, né? Então começa um outro ciclo, ciclo de estar na política. Eu achava, que era 4 anos de vereador, voltar para o banco, continuar minha carreira e pronto, né? Mas aconteceu cada coisa naquele mandato, que, pelo amor de Deus, né? Até muitas denúncias, eu era vereador de oposição, né? Era terrível, terrível. E aí fui reeleito vereador, eu fui dos eleitos o mais votado, e a coisa caminhou para uma candidatura a prefeito em 2000, né? E daí quando acabou os 2 mandatos de prefeito, eu voltei para o Banco do Brasil. Mas daí eu saí candidato a deputado estadual, exerci por 4 anos, e depois o Carlinhos me chamou para ser secretário de habitação. E aí, bom, fechou mais um ciclo, né? Mas no último ano de governo, de prefeito, um outro ciclo se abriu, que foi quando eu me casei. Em 2008 me casei com a Adriana, e daí tivemos 2 filhos, né? O Paulo Arthur e o Marcos Vinícius Fábio. Então é um outro ciclo, né? E nesse ciclo atual que eu estou vivendo, então, casado, 2 filhos, e assessorando uma entidade de educação popular em São Paulo, chama CESEP, que é uma entidade que faz cursos latino-americanos e agora também com inserção em países africanos, e também assessorando
a deputada Ana Perugini, deputada estadual. Muito bem. Olha, vocês são duas pessoas que têm uma história muito bonita, né? A história de vocês, ainda mais com a fé, baseado, né? Vamos dizer, um pouco na fé, um pouco na ciência. Aí vamos dizer que tem que ter a paz e a ciência. Juntar os dois, paciência, né, meu amigo? Então, boa, tenha boa. paciência, que agora vem a uma pergunta Sim, aí do sim. meu amigo Ricardo Zelão. Vamos lá. Ô Marco, essa pergunta eu vou direcionar a você. Qual é por detrás dos bastidores que você não será candidato para o pleito de 2024? Tá? Não é segredo, mas teria algum projeto, alguma construção sendo feito pela tangente? É o seguinte, desde quando a gente começou na política, a gente sempre pensou de que a política tem que ser feita de projetos, né? E quando foi 2000 que a gente elaborou um projeto para a cidade, de modernizar a cidade, colocar a cidade para frente e tal, esse eu fui o titular desse projeto. Então, em termos de projeto, o projeto não muda, o projeto é o mesmo. Qual que é o projeto? Querer uma cidade desenvolvida, inclusiva, com justiça social, onde as pessoas gostem da cidade, tenham autoestima. Esse é o projeto, né? Então, se o titular desse projeto vai ser eu ou vai ser o Hamilton, não há problema nenhum. Então, como o Hamilton já falou, a gente se conheceu na comunidade do Parque Santo Antônio. Se for eu candidato, ele não será. Se for ele candidato, eu não serei. Ou seja, nós não temos esse problema de disputa. Não há problema nenhum de disputa. Na data de hoje é Dia 12 de setembro, né, de 24. Eu estou dizendo o seguinte, nosso candidato é o Hamilton. Agora, quando é que a gente vai bater o martelo definitivamente? O nosso presidente Aias Cavalo determinou a data de 30 de novembro, né, Hamilton? Então, 30 de novembro, a gente determina definitivamente quem vai ser o candidato o ano que vem. Neste momento, eu posso dizer, é meu total apoio à candidatura do Hamilton, porque o momento que eu estou vivendo, como eu falei na minha apresentação, esse ciclo que eu estou vivenciando, assim, eu acho que, em termos de projetos, estou dando uma contribuição. Porque a política é muito importante para você fazer as coisas, mas tão importante quanto é a formação das pessoas, que é onde a gente está trabalhando. A gente trabalha o ano inteiro com formação de pessoas. Então, isso também são projetos muito idênticos, né? As duas coisas se coadunam. Perfeito. Muito bem, mas estão dentro dessa pergunta, já vou logo pedindo a paz e a ciência aí, com calma, hein, meu técnico. E você topa até ser candidato a vereador também ou não? Eu acho muito difícil essa possibilidade, né? Porque eu vou falar para você... Eu estou perguntando justamente se é para fortalecer o partido. Não, entendeu? eu sei, mas sabe que, assim, como aqui a gente está num bate-papo muito tranquilo, eu nem sei se é justo, né? Nem sei se é justo. Porque, veja, uma pessoa para ser eleito vereador não é fácil, né? Tem que ter... conquistar muita gente, as pessoas têm que votar. Não é fácil ter 2.000, 1.500 votos, não. Agora, uma pessoa que já foi prefeito, já foi deputado, e entrar numa disputa, nem sei se é justo com as outras pessoas, né? E outra coisa também, a gente sempre pensou que é bom você ter novas pessoas na política, né? Quer dizer, se a Câmara de Vereadores pode ser o local que possa trazer novas lideranças, pessoas que entram agora na política, né? Para formação, para fazer 4, 8, 12 anos de vereança. Então, para nós é importante que a Câmara Municipal seja um local também de muita renovação, para que formemos novos líderes na cidade. Perfeito. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta agora aqui para o Hamilton. Hamilton, hoje se ouve, o seu nome está à disposição do partido para concorrer ao Paço Municipal, certo? Com a sua experiência atual desse cenário, qual a ideia para avaliar essa conjuntura e projetar novos projetos, novos passos aí para o plano de governo? Não, primeiro acho que eu vou dar sequência ao que o Marco Aurélio falou, né? Acho que na nossa trajetória, uma coisa que é muito importante é que nós nunca fomos candidatos de si próprio, né? Sempre candidatos de um projeto político. E neste caso em especial, em 2024, sobretudo com as mudanças da lei eleitoral, nós, do Partido dos Trabalhadores, fazemos parte de uma federação. Então está no mesmo bloco de decisão o PV, Partido Verde, e o PCdoB. Então não pode, além de não ser uma decisão pessoal, desta vez não será também uma decisão só do PT. Vai precisar incluir esses dois partidos da federação. E mais do que isso, nós temos que ampliar esse debate e dialogar também com outros partidos que se dispõem a fazer uma aliança conosco. Então acho que a gente está num processo de escuta, de diálogo, conversando com os partidos políticos, conversando com as lideranças e também ouvindo um pouco a população.
Nós acreditamos que o nome, como o Marco Aurélio bem disse, independentemente de quem seja, ele precisa representar um projeto e um clamor da sociedade. E acho que hoje Jacareí fez uma experiência de 16 anos da nossa presença na prefeitura. Tanto o Marco Aurélio durante 8 anos e depois eu mais 8 anos. Eu tive a alegria, acho que foi lá onde adquiri bastante experiência administrativa, porque fui secretário do Marco durante quase os 8 anos. Só não fui 8 anos porque eu tive que sair um pouco antes para poder ser candidato, né? Então, quase 7 anos e meio, mais ou menos, de experiência nas secretarias da mais diversas da prefeitura e depois fui candidato. Então, quer dizer, nós vivemos uma experiência, a cidade conhece o nosso trabalho, né? Acho que nós fizemos muita coisa pela cidade e é evidente que a cidade é um processo em transformação. A cidade sempre tem novos desafios. A cidade fez uma opção de trocar de grupo que fosse dirigir a cidade, fez essa experiência está encerrando um ciclo agora de 8 anos e ela será avaliada pela cidade. A cidade vai ter a opção de escolher, né, Marcos, se tem continuidade nesse projeto que está na cidade ou se ela pretende fazer uma mudança novamente para ter novos desafios para a cidade. Acho que a cidade carece de um programa de governo, na minha opinião, bastante ousado. Acho que o mundo mudou, a relação da sociedade com a política também mudou. Nós estamos aqui num podcast ao vivo, ou seja, a relação de comunicação com as pessoas é muito mais imediata, as pessoas cobram você com muito mais rapidez. Então, eu acho que nós temos que ter um programa também de governo inovador e que atenda a sociedade nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, estou muito animado, estou já há alguns meses aí cumprindo uma agenda com a ajuda do Marco Aurélio, com a ajuda de tanta gente, ouvindo a população, e está um momento muito agradável, muito positivo em poder se reencontrar com a população. Sobretudo, né, Marco? Nós que vivemos uma campanha eleitoral de 2020, onde o Marco participou daquele processo, uma campanha surreal, né, no meio de uma pandemia, sem a possibilidade da gente fazer um diálogo franco, olho no olho com as pessoas, que é o que marca a nossa trajetória. Mas agora teremos essa oportunidade. Estou muito animado. Isso tá bom. Eu estava com muita saudade dessa coisa que tá gostosa, né, Ricardo? É verdade. O contato sempre é bom, né? É isso mesmo. O olho no olho, tete a tete, isso daí contribui bastante, principalmente numa campanha. Participamos também de uma campanha em 2020, do qual tivemos também esse atrativo que foi aí a comunicação, a tecnologia, internet, WhatsApp, aí, que acabou favorecendo um pouco, mas distanciou também. Aproveitando, falando de governo, de projetos e tudo mais, temos aqui uma questão que acabou de aparecer aqui para nós aqui, da Silvana, que mandou pelo WhatsApp aqui, moradora do Santa Maria. Um abraço aí, Silvana, muito obrigado por estar nos acompanhando. Ela fala sobre gestão, tá? Diante a governança, a gestão de vocês aí no processo de 16 anos, sempre houve obras e projetos que marcaram a gestão de vocês, do qual favoreceu os munícipes. Diante disso, ela pergunta se na sua, ou na gestão, no caso de ambos, a pergunta é para ambos, a terceira ponte foi um erro técnico ou um erro de gestão? O Hamilton é arquiteto, então ele tem mais propriedade para falar. Que ele vai falar com conhecimento de causa de... Puxa, então agora a gente vai resolver essa questão, até que enfim. Vou precisar de uma meia hora para responder essa questão, porque a pergunta é muito boa e muito instigante, né, Marcos? Antes de você responder, fala para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, se inscreva, seja bem-vindo aqui no Podcast News, é isso aí, por dentro do assunto. Vamos lá. Cumprimentar a Silvana e agradecer pela pergunta, porque é um tema que me toca muito, né? Que é o tema do nosso ambiente urbano, da nossa ocupação do nosso território, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer dar um passinho para trás para entender um pouco a história do projeto da terceira ponte no município, né? Um município, você não deve nunca, e o Marco Aurélio teve todo esse cuidado, você não administrar uma cidade pensando apenas no seu mandato. Você precisa pensar a cidade hoje para 20, 30 anos. Né? O processo de desenvolvimento de uma cidade não se resolve todos os problemas num único mandato, nem em 2 mandatos. Não, é um processo continuado. E aí é bom destacar que esse sistema viário, onde inclui a terceira ponte no município de Jacareí, já fazia parte do plano diretor de 2003
porque a cidade sequer tinha um plano diretor. O que é o plano diretor? É um programa que determina para onde a cidade vai crescer, estabelece as regras do jogo para garantir que as pessoas possam investir na sua cidade com segurança. Então, em 2003, isso fazia parte do plano diretor do município. Era uma prioridade para o governo do Marco Aurélio ou para o meu governo? Não. Entre tantas coisas que nós tínhamos para fazer na cidade, numa ordem de prioridade, a cidade carecia de muitas outras coisas. Né? Não era naquele momento uma prioridade do município construir a terceira ponte. E eu dizia isso e sabia que era muito difícil às vezes de convencer as pessoas, porque muitas vezes a pessoa atribui ao fato de ter mais uma ponte, porque nós somos uma cidade cortada por um rio, Rio Paraíba do Sul, rio muito importante. E fica no nosso imaginário que ao executar uma terceira ponte a gente resolve um problema de trânsito. E não necessariamente é isso. Quando nós tínhamos esse projeto da ponte, ele não era a prioridade número 1. Ele era a prioridade número 2, número 3, número 4. A número 1, quando a gente pensa na ponte, era a gente ter um viário melhor resolvido na região do São João e do Esperança, que é uma região hoje que sofre muito com o trânsito da cidade, tanto de manhã para acessar o centro de Jacareí, como à tarde para voltar para casa. Então, quando você faz uma ponte, mas você não tem um sistema viário resolvido lá, você não resolveu o problema. Você fez uma grande obra viária, que ela vai ter uma importância extraordinária, né? Ali é um lugar de desenvolvimento da cidade, tem espaço para uma ocupação urbana muito bacana, enfim. Então a ponte tem todos os seus méritos. Agora eu acho que ali há um erro de natureza política, do ponto de vista da ordem de prioridades. E existe um erro de gestão, porque o projeto, inclusive, que estava no plano diretor, apontando a necessidade da terceira ponte, na minha gestão, nós, inclusive, deixamos para o atual prefeito o projeto da ponte. Vimos aí O projeto da ponte e o projeto das duas rotatórias, tanto do lado da Malaquiassi como do lado da Humberto de Alencar Castelo Branco. E, para minha surpresa, eu não entendi por que de um lado fez a rotatória como estava no projeto, como a gente havia elaborado, que é uma rotatória comum, simples, essa que você entra e sai de uma rotatória, que é a que você mais tem na cidade. E do outro lado, não fizeram a rotatória, inventaram de fazer uma alça de acesso, e ainda, na minha modesta opinião, eu sou arquiteto, não sou engenheiro, mas ali, evidentemente, está claro que há um erro de engenharia. Portanto, respondendo a Silvana, eu acho que há um erro de gestão muito séria para a nossa cidade. Reforçando aqui, ela falou assim que é um absurdo, além de todos os gastos e retíficas, né? Foram feitas várias ali mudanças, né? Não. Ela ainda fala aqui que, né, no caso, 3 meses para a construtora ainda alargar, né? Eu passei sábado lá, estão mexendo a de novo. alça, né? Então aqui ela deixa aqui até mesmo a pergunta, agradecendo vocês e aqui, né, ela querendo ou não, ela está, né, descontente com essa situação. Provavelmente ela deve passar por ali todos os Exato. dias, fora o transtorno, né? Então ela fala sobre isso daí também, 3 meses. É fato que para corrigir tem que refazer, mas 3 meses para tudo isso aqui, ela questiona isso daí e deixa, né, aqui uma questão, o que fazer? Então fica difícil, né, no caso aí. Você fala que ela está descontente e eu acho que até a própria gestão atual está descontente. Não é possível que eles estejam festejando aquela obra. Não é possível. Só se eles desejam mal à cidade, né? Porque eu não vi ninguém até hoje que possa, nossa, que bacana aquela alça de acesso, né? Cara, eu fico lá olhando, que aquilo dá uma alegria. Não encontrei nenhum até agora. A gente vê aqui pelas mensagens. É né? verdade, isso aí são os assuntos que as pessoas estão perguntando, né? Sem muito tato. O que está acontecendo? É uma coisa que fica aí no ar. E Mas o Milton cantou a bola aqui. Cantou a bola. Quando ele fala que nós fizemos o plano diretor em 2003, a cidade não tinha plano diretor, nós assumimos a prefeitura em 2001, 2 anos depois, a cidade tinha um plano diretor. 20 anos depois, a cidade não tem plano diretor. Hoje não tem. Quer dizer, então como é que você quer que uma cidade se desenvolva? Quem é que vai investir numa cidade que não tem plano diretor? Sabe? Eu, quando era vereador, comecei a verificar alguns problemas da ausência de plano diretor. Tinha uma empresa aqui em Jacareí que comprou uma área, só que nessa planta ela construiu 50%. E o projeto era construir outros 50%.
Só que antes dela construir, por falta de plano diretor, surgiu lá um cemitério. E aí não pôde mais fazer os seus outros 50%. Mas eu comprei isso aqui para fazer. Sim, mas agora a distância sua da fonte poluidora, aqui não pode tal. Quer dizer, quando não tem plano diretor, as pessoas evitam de fazer investimento, porque ninguém quer jogar dinheiro fora. Você quer investir numa cidade onde saiba para onde vai, onde diz com muita clareza, aqui pode isso, aqui pode aquilo, isso aqui não pode e tal. Quando você não tem... Marco Aurélio, na sua visão, o que é que falta aí para nossa cidade de Jacareí? Você está falando para a cidade, para a população? Porque eu assim, até queria dividir um pouco, Perdão. porque eu tenho uma impressão, sabe, que a autoestima da população nossa caiu. Quando nós entramos em 2000, Milton, a autoestima era muito baixa. A gente fez de tudo para que a autoestima das pessoas voltasse. Nós fizemos voltar o carnaval, fizemos um festival, modernizamos a cidade, trouxemos shopping, trouxemos cinema, fizemos de tudo e parecia que a autoestima da população tinha subido. Agora eu tenho a sensação que a autoestima está inquieta. Pelo menos quando eu converso com as pessoas estão olhando no vizinho. Então, reformulando a pergunta, o que você acha que falta para a cidade de Jacareí? E toma cuidado para você não colocar a empada, a azeitona na empada do outro aí. Não, mas olha... Senão, a dica também amanhã dele. É verdade. Ponte, vem mais 1 milhão para nós aí, o podcast aqui, ó. Não, mas eu acho que agora a atual gestão não tem mais tempo para isso, porque quando nós governamos a cidade, a gente tinha certeza absoluta que o prefeito é aquele que tem que sair da cidade e levar o município para novos empreendedores. E assim a gente conseguiu trazer muito empreendimento para Jacareí. Se alguém está pensando que o shopping veio aqui à toa, se alguém acha que a Shelly veio aqui... Não foi, porque o prefeito foi atrás. O prefeito saiu daqui e foi atrás, entendeu? Por que nós ganhamos o prefeito amigo da criança? Foi lá em Brasília, o que tem que fazer? Qual que é o projeto? Vai no governo federal, vai no governo do estado, entendeu? E mesmo sendo do nosso partido, governo do estado, também ia, o máximo que pode acontecer é até não. Então, se você não tem uma equipe de governo, onde vai atrás de investimentos, vai atrás para dizer, olha, tem uma cidade no Vale do Paraíba, que tem água, que é bem localizada, que é bom, e os custos ainda são totalmente viáveis, por que a pessoa vai vir investir em Jacareí? Tanto que na nossa gestão, a cidade de Jacareí, pela revista Você S.A., sempre estava melhorando de posições entre as cidades melhores para se investir e se morar. Quando nós entramos, ela não estava nem entre as 100 melhores cidades. Depois já foi entrando. Quer dizer, você tem índices que vão medindo. Mortalidade infantil em queda. Eu não vejo isso hoje, entendeu? Eu vejo hoje que vamos fazer o que tem que ser feito, né? Mantém aí a aguinha, arruma aqui, arruma ali, sabe? Isso daí tira a autoestima das pessoas. E não adianta, eu posso falar isso porque eu acho que não há mais tempo para, nesse final de mandato, mudar a forma, porque isso daí não é em pouco tempo. O Hamilton, para você trazer Hyundai, quanto tempo não foi, Hamilton? Anos e mais. Uma luta. Você não traz a empresa do porte da Hyundai assim, a Shelly, desculpa, falei Hyundai, é Shelly. Eu fui atrás da Hyundai, a Hyundai nós perdemos, uma cidade, não lembro, acho que foi Piracicaba, né? Piracicaba. Quando ficou em 2 cidades, perdemos, tudo bem. Daí ele conseguiu a Shelly. É assim, entendeu? Se você não vai atrás, o prefeito não sai para ir atrás, se o prefeito não sai na rua, não visita bairro, não vai em festinha, não vai nos lugares populares, fica difícil. E também se o prefeito não vem no podcast, fica ruim da gente informar. Pior ainda, aí fica pior ainda. Em outros lugares, então fica o convite que está aberto para a produção. Vamos convidar todo mundo. Prefeito, te aguardo aqui comigo. O prefeito Isaías, vamos lá. Um abraço para Isaías. Roberto Dias cita aqui o Marco falando sobre a parte de trazer, né, ele colocou felicidades, mas eu vou dizer felicidades porque, né, o ouvinte então está nos acompanhando. A felicidade de Jacareí voltou ao longo dos 16 anos na construção do Parque da Cidade, dos Educamais, e até mesmo nós temos aí, né, no vídeo, né, na imagem, o teatro, que é uma aquisição muito boa para a cidade aqui. E ele pergunta, ele fala, na gestão, né, de você, Hamilton, os Educamais irão voltar a funcionar, pois o Educamais do São João, nem a piscina funciona direito, e há fiações expostas e goteiras dentro do prédio.
Isso daí impede até de ele levar aí os 2 filhos que ele tem para poder fazer futebol de salão e judô. Eu confesso que eu fico muito triste e também não consigo compreender, Marco Aurélio, qual que é a expectativa que você tem. Mesmo que o seu grupo não continue administrando a cidade, que a população, com direito livre da escolha, do voto, escolha um outro grupo para administrar a sua cidade, a gente que foi prefeito, o que você mais deseja? Que dê continuidade às coisas e que melhorem as coisas para a população. E no caso do projeto do Educa Mais, nós deixamos, o Marco Aurélio começou com esse projeto, com o Educa Mais do Centro, o antigo Trianon, que era um clube privado da cidade. Sim. Depois nós fizemos o Educa Mais do São João, que é o antigo Elvira, também que era um clube privado, que estava lá fechado. Depois nós fizemos do Parque Santo Antônio, depois nós fizemos o Jardim Paraíso, depois nós fizemos o Educa Mais Jacareí, onde tem o teatro e a sala Ariano Suassuna, e por último o Educa Mais lá do Esperança. E qual era a ideia principal do Educa Mais? Uma escola um pouco mais ampla, mais aberta, não só ao público escolar, mas à comunidade daquele bairro ou daquela região, com atividades esportivas, culturais, e cada um com uma característica. Por exemplo, o Marco aproveitou que do centro tinha uma piscina aquecida, vamos oferecer isso para a cidade, algo que nunca havia acontecido. Então nós aproveitamos a característica dos 2 clubes da cidade e oferecemos isso para a população. Assim como o Educa Mais Jacareí tem uma característica muito cultural, ele é um centro de formação dos professores e tem uma sala de teatro que é um espetáculo. Agora, é isso um projeto de você ter cultura, educação e esporte acontecendo o tempo todo nesses equipamentos chamados Educa Mais. Então, o Educa Mais não é só aquele prédio, ele é um projeto pedagógico de inclusão social, onde você leva a família, a criança, o idoso, o jovem, ou seja, você leva a presença da prefeitura em todas as suas áreas, você dá atendimento às pessoas. E o que eu percebi, lamento muito, confesso que não compreendo, por que o prefeito ele não deu continuidade ao projeto do Educa Mais. Não só do ponto de vista, já que os equipamentos estavam prontos e funcionando, você aquecer a agenda. Vamos aumentar as atividades, proporcionar mais atividade para a população. E construir outros, se fosse possível, não é? Dar continuidade ao projeto. Então eu lamento muito isso, acho que a população sente demais, porque a gente conseguia atender um número muito grande de pessoas. E o que mais me chamou a atenção, e esse assunto vai aparecer em algum momento, que eu gostaria de entender que o prefeito fez um esforço danado, embora acho que isso não vai pegar, é como você querer mudar o nome de alguma coisa que já está na cabeça do povo. O prefeito fez um decreto, acho que é um decreto, mudando o nome do Educa Mais Jacareí, para Paulo Freire. Ele devia ter construído um outro Educa Mais e dado o nome para o Paulo Freire, né? Até porque ali a gente colocou, Marco, tinha um sentido para a gente de ter colocado o nome da nossa cidade naquele equipamento. As coisas não são à toa. Quando a gente faz uma coisa, a gente pensa muito, planeja muito. Colocar o nome de Educa Mais Jacareí era exatamente para atender uma coisa que o Marco tocou aqui, mexer na autoestima das pessoas. Então as pessoas sabem que o equipamento mais importante da cidade, mais bonito, nosso cartão postal leva o nome da nossa cidade. Por isso se chama Educa Mais Jacareí. Então eu acho que eu gostaria muito que o prefeito tivesse dado continuidade a esse programa, ainda que ele criasse outros, fizesse outros equipamentos ou mudasse a estratégia, não tem problema. Mas ter desmontado as atividades do Educa Mais é algo que de fato me chateou muito, e quem perdeu muito com isso, Marco, foi a população, sobretudo a população mais carente da cidade. Muito bem, estou acompanhando aqui em tempo real. Quem está te mandando um abraço é a Shirley, que está acompanhando a gente do bairro do Campo Grande. Um abraço, Shirley, muito obrigado. E com certeza o Educa Mais ficou a desejar, né, Ricardo? Aqui é o que o munícipe, acho que não é só o questionamento de uma pessoa, mas sim vários se perguntam, né, se questionam sobre isso. Né, principalmente para quem tem filho, tudo isso daí impacta bastante. Né? E vamos lá, falando aqui sobre empreendedorismo, né? Vimos, né, a vinda da Cheryl, que impactou bastante, gerou empregos e capacitou ainda mais a população. Hoje vemos aí, né, esse projeto que deu certo e acabamos, de uma certa forma,
vendo essa repaginada que a Sherry deu, com a fusão da Caoa, Sherry, né? Que agora virou Caoa Sherry. E isso daí teve um impacto na renda familiar de muitos jacarienses. E eu pergunto aí para você, Hamilton, a pergunta é, né? De acordo com o atual cenário que estamos vivenciando na cidade, perdemos aí a oportunidade da instalação de novas empresas, né? E em seu plano de governo existe, né, essa visão de fomentar, trazer, não só manter as que já existem, mas trazer novas empresas. E o que ouvimos muito durante a cidade, né, passeando pela cidade e até conversando com vários munícipes, a estrutura de manter 80% de jacarienses dentro da empresa e 20% aí pulverizar entre outras cidades que temos aí, né? Santa Branca, que é próxima de nós. Isso daí não para ter exclusividade, mas sim para permanecer o PIB aqui dentro. No seu plano de governo vai ter uma estrutura, uma visão, até mesmo para poder captar novas empresas e trazer essa alegria do emprego que hoje impacta bastante a cidade? Ô, Ricardo, mas se você me permite, eu queria aproveitar aqui a oportunidade do podcast, né, Marco? É sempre uma chance que a gente tem também de fazer alguns registros, porque às vezes as notícias vão ficando no tempo e as pessoas podem não entender exatamente o que aconteceu. Eu tive agora aí a oportunidade de ter uma agenda com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, recentemente. Fui lá tratar de assuntos referentes à CEAGESP, investimentos e toda uma problemática que a gente enfrenta lá da CEAGESP em razão da localização que ela tem hoje, enfim. Mas, no entanto, aproveitei a oportunidade e falei um pouco com ele, porque como ele também, além de vice-presidente da República, ele é ministro do Desenvolvimento e da Indústria, quer dizer, eu aproveitei para tratar um pouco desse tema com ele. É o seguinte: olha, governador, ex-governador, né, agora vice-presidente, eu falei, olha, nós fizemos uma luta muito grande. Não existe ex, é tudo emérito agora. E agora ele falou que é emérito. Emérito. E eu não chamo de governador porque foi exatamente no exercício do meu mandato que a gente conseguiu trazer a Sherry. Ele era o governador do nosso estado. E foi um grande parceiro nosso. Sim. Porque você não faz isso sozinho, você depende do governo federal, você depende do governo estadual. Eu disse para ele, o senhor lembra, a gente fez um grande esforço lá, foram 2 anos de luta e a gente conseguiu trazer uma planta, uma das primeiras empresas, a primeira empresa automobilística da China foi aqui em Jacareí, foi a Sherry. Eu falei, e aí com essa fusão com a Caoa, num ambiente de negócio, eles decidem paralisar a planta aqui com o argumento de que vão investir para fazer carros elétricos, enfim, e levou a produção que estava aqui, gerando já naquela época quase 600 empregos diretos, para a planta de Anápolis. Eu falei, Dr. Geraldo Alckmin, o que me chamou muito a atenção, que eu não vi, Marco, nenhum movimento do governador do estado da época, que era o Dória, e nem do atual prefeito, de fazer uma luta para garantir que a planta ficasse aqui. Não pode simplesmente, eu venho aqui, vou fechar a porta e vou embora. Não, como você falou, afetou centenas e milhares de pessoas, não é? A gente estava num outro patamar de desenvolvimento da cidade, de repente simplesmente vai embora. Então, inclusive, para minha surpresa, ele disse, Hamilton, daqui 2 dias eu vou estar em Anápolis, num debate com a Sherry, a Caoa, e eu vou tratar do tema de Jacareí. Então, agora eu vou de novo retomar esse contato com ele, porque a gente precisa reabrir essa discussão. Não dá para simplesmente um investimento numa área de quase 1 milhão de metros quadrados, gerando 600 empregos, quase 500 milhões de dólares de investimento. Não, fecha a porta e vamos embora. E você não tem... Neste momento, eu acho que o que vale muito é a luta política, né? Qual a defesa que o nosso governador à época, João Dória, e que o prefeito fez? Eu lamento muito por isso, porque simplesmente não se toca mais no assunto. Então, queria fazer um pouco esse registro aqui do passado para dizer o seguinte, não tenha dúvida que se a população nos der a oportunidade, né, Marco, do nosso grupo voltar a administrar a cidade a partir de 2025, né, um dos nossos lemas é desenvolvimento econômico, oportunidade para as pessoas. Dar oportunidade para o jovem, trazer desenvolvimento, trazer emprego para a cidade. Porque na indústria, Ricardo, hoje com a tecnologia, não necessariamente às vezes ela é a fonte do maior número de empregos, mas ela é a fonte de riqueza. Ela gera muita receita para o município. E com esta receita, você vai gerar outras oportunidades de emprego. Na tecnologia, como hoje a juventude está aí, trabalhando muito com tecnologia, na área de serviços, na área de prestação de serviços.
na área do comércio, que é a que mais emprega as pessoas. Então, a indústria ainda continua sendo muito importante para o município, porque ela aumenta a receita do município, posiciona melhor o município no quadro econômico e dá oportunidade para o prefeito fazer muito mais coisa pela cidade. É isso. Bem falado, né, Ricardo? Bem e a falado, gente fica bem contente colocado aproveitando assim as perguntas, já que está dentro do assunto. Você acha que na sua gestão existiu ônus para essas empresas aqui? Nenhuma. Nenhuma? Nenhum ônus. Mas, na verdade, foram grandes parcerias, porque essas empresas, elas hoje são globais, elas se movimentam no mundo. Foi o que o Marco Aurélio deu um exemplo aqui. A luta que nós fizemos para a vinda da Hyundai foi na gestão do Marco Aurélio. Né? E as pessoas não entendem assim, mas por que no final a Hyundai optou por Piracicaba e não optou por Jacareí? Por quê? Porque o Marco é um prefeito muito responsável e foi no limite da capacidade do município de ofertar incentivos fiscais. Olha, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso, porque senão eu vou prejudicar a cidade. Então você tem que trazer um investimento sem ônus para a cidade. E não foi diferente na minha gestão. Nós, de todos os investimentos que nós conseguimos trazer para Jacareí, na verdade, deu muito lucro para a nossa cidade. Além do emprego direto para as pessoas, a receita do município melhorou muito, nos posicionou melhor no cenário nacional. Né? Jacareí entrou para o cenário nacional, ou seja, você tem uma cidade com uma empresa automobilística, isso ainda é um fator muito importante para o país. Bacana. Tem alguma pergunta, Ricardo? Tem, sim, tem aqui do ouvinte aqui, o Aurélio Augusto. Ele pergunta, segundo a fala do Hamilton, onde cita, né, a visita ao vice-presidente Geraldo Alckmin, qual que é o grau, né, aí de apoio federal, Lula, Alckmin, caso aí a eleição venha congratular Hamilton Mota para Jacareí. O que hoje esse vínculo com o governo federal vem a trazer de benefício para Jacareí? Eu estou falando demais, vou deixar o Marco falar um pouco. Se você deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite falando. Já que pode deixar com ele comigo. Eu dividi já. pouco com o Marco Aurélio aqui para eu tomar uma água. Veja, o governo federal do Lula é um governo que uma das características é o republicanismo, ou seja, ele não discrimina nenhum prefeito, né? Independente do partido do prefeito, todos têm acesso a todos os programas do governo federal, não é coisa para um, para outro. Então, agora, o que muda se nós voltarmos à prefeitura? Duas coisas mudam. Primeiro, nós sempre colocamos uma equipe para ir atrás de projetos e apresentar os projetos. Porque não adianta o governo federal fazer se você não tem que apresentar o projeto. Você pega para Minha Casa Minha Vida. Né? Se a prefeitura não fizer o projeto, não colocar lá, não adianta. Não é o presidente que vai mandar aqui. Né? Então, nós temos a gente sempre pautou por isso. Tem uma equipe que faça projetos que, primeiro, busque os projetos existentes, tanto do Estado quanto do governo federal, faça os projetos e coloque. Você coloca todos, aí você ganha 2, 3, 4 projetos que vierem para a cidade, é lucro. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, considerando que muitas das pessoas que estão no governo federal são pessoas que são pessoas de fácil trânsito conosco, pela amizade que já tem. Tem gente que está lá que foi prefeito quando foi prefeito, e que foi prefeito quando foi prefeito. Então, isso sim facilita, porque você ao telefonar, você ao conversar, né, você tem uma relação de amizade em que isso pode fazer com que os caminhos sejam muito mais rápidos, porque você já sabe muito bem, né, o que precisa ser feito. Né? E quem está lá, sobretudo quem já foi prefeito, ele sabe a dificuldade que é aqui. Então, quando você conversa com alguém que está lá e que conhece e tal, isso ajuda bastante. Mas, repito, é um governo republicano. Qualquer cidade que o seu prefeito fizer a lição de casa, ele tem também acesso aos benefícios. Agora, nós temos, além disso, essa relação de estreitamento com as pessoas que lá estão. Marco Aurélio, é sabido que a história, a sua história aqui é muito bem falada, você realmente teve aí um passado que as pessoas comentam, né? Você tem uma empatia. E dentro do Paço Municipal, na sua opinião, o que move aí o município? O Paço Municipal, ele é importante? A importância dessa existência? Você pode falar um pouquinho para nós? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Eu vou falar umas coisas, mas se eu tiver distorcido, você fala, não, é isso que eu perguntei, não. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá? Quando eu ganhei a prefeitura, nós tivemos um encontro do Partido dos Trabalhadores com todos os prefeitos eleitos. E uma pessoa falou assim, olha,
Se tiver prefeito aqui nessa sala que está pensando em atender o povo, eu vou dizer uma coisa para vocês: atendam no gabinete. E quando eu entrei, eu pensei que, claro que eu vou ter um momento de atender o povo, mas eu, Hamilton, pensava fazer atendimento na sala nobre, e ele falou: atenda no gabinete. Por quê? Porque poucas pessoas têm acesso ao gabinete. De entrar no gabinete do prefeito. E é o povo que paga aquilo lá, né? Então, aquilo ali me mexeu muito comigo. Depois pensei, peraí, mas não é só a população. 4 mil funcionários da prefeitura talvez nunca tenham entrado no gabinete do prefeito. A necessidade de uma dinâmica que a gente chama de café da manhã com os servidores. Então, cada secretaria, uma vez por semana, cada 15 dias, a gente fazia um café da manhã lá. Eles iam para o gabinete, entravam no gabinete, a gente fazia uma recepção e depois tomava café. Por quê? Aquilo ali não pode ser um encastelamento, né? Sim. Aquilo ali é de todos, né? Então, o atendimento da prefeitura, do povo, a gente fazia no gabinete e fizemos os cafés da manhã com o funcionário do gabinete. Isso foi uma experiência fantástica, né? E a gente modernizou lá embaixo, né? Olha, é que assim, quando você conversa com uma pessoa que tem 20, 25 anos, ele não tem ideia do que era a prefeitura antes de 2000. Rapaz, você chegava lá embaixo, pelo amor de Deus, né? Você olhava aquilo ali, não é mesmo? Você falava, onde que eu vou? Que negócio é esse aqui? É uma muvuca. A gente modernizou aquilo ali, a gente colocou Atende Bem, né? A gente fizemos toda uma estrutura ali, porque as pessoas, ao chegar na prefeitura, têm que entender o seguinte: ali é o local em que se busca resolver os problemas, não que traga mais problemas, né? Às vezes tem investidor que vem para a cidade e reclama que, ao buscar a prefeitura, ele encontra mais problema do que solução, né? E a prefeitura tem que ser aquele que estende a mão. Quando você falou de empreendedorismo, né, eu fico pensando, por exemplo, em tempos passados, a gente pensava nos empregos formais. E os empregos informais? E os que trabalham em aplicativos? O que a prefeitura hoje faz? Né? Tem uma estruturazinha, tem algum local que eu não vejo. E quantas pessoas não vivem de aplicativo? Né? E aplicativo tem tanto de carro, como tem os motociclistas, né, que entregam também os alimentos. A gente estava vendo uma entrevista que às vezes reclamam que às vezes não tem lugar para ir no banheiro, um lugar para tomar água, para descansar um pouco. Então, você fomentar cooperativas, fomentar frente de trabalho, quer dizer, a prefeitura pode ser um local onde as pessoas entendam que, poxa, essa aqui é uma instituição política que está a meu favor, e não o contrário. Muito bem, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Amaro, fotógrafo graduando que está nos fotografando, o Edésio, grande cinegrafista das grandes emissoras do Brasil que está acompanhando aqui, o Pedro Orlando, o pessoal da técnica, né? Quem mais? Fernando Capelli na direção. Capelli. Renato Salgado aí, nos dando aí todo o apoio na transmissão. E o Heitor, né? O Heitor também. Não pode esquecer do Heitor, é verdade. Muito obrigado pela sua resposta e vamos dando sequência aqui, né, Ricardo? Vamos aproveitar, então, já que você está falando, vou perguntar aqui para o Hamilton. Hamilton, eu tenho aqui uma pergunta que, inclusive, eu até fiz uma colinha aqui, que é sobre os ambulantes. Essa aqui quem mandou para nós, né, Ricardo? Você pode me ajudar? A Mariana Barbério. Isso aqui eu já anotei para falar sobre o ambulante, que eles estão aí, tem as suas fiscalizações, né? E o que você diz sobre isso aí? O que pode ser melhorado com relação aos produtos e ambulantes, já que nós estamos falando também em fomentar novas oportunidades? Que sempre tem problema com ambulantes, às vezes são, né, fiscalizados, ou não estão no lugar certo, ou estão... Eu acho que a prefeitura tem que primeiro respeitar essas pessoas, né? E a gente aqui tem a alegria de dizer que a gente manteve, né, Marco, durante todo o período que estivemos à frente da prefeitura, um relacionamento muito bom com essas pessoas na cidade, né? Porque, como você disse, é um ambiente muitas vezes conflituoso, gera problemas, mas o que as pessoas têm que sentir? Que a prefeitura os respeita, recebe, conversa, dialoga, né? Muitas vezes você tem que ceder, mas também você tem que pedir para a pessoa também colaborar. Eu acho que nesse ambiente, que é um ambiente que ocupa um espaço da nossa cidade, a palavra-chave é diálogo. Diálogo com essas pessoas. Acho que são pessoas, muitas delas estão aqui trabalhando na nossa cidade há mais de 20 anos, 20, 30 anos. É dali que a pessoa construiu a sua vida, formou seus filhos. Nós temos amigos, inclusive, né, Marco, que a gente conhece, que a vida toda trabalhou ali com uma banquinha no centro da cidade e que formou os filhos, os netos.
tirando dali o seu sustento. Então, eu acho que o que a gente precisa ter é, primeiro, muito respeito a essas pessoas, porque muitas vezes é a única opção, é o único caminho que a pessoa encontrou para poder ganhar um sustento, levar alguma coisa para casa. Então, primeiro, respeito a essas pessoas. E o diálogo, para que a gente possa organizar, para que a gente também tenha limites. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade muito antiga, que tem limitações de espaço, muitas vezes as calçadas são estreitas. Eu costumo dizer que a gente não tem o poder de esticar a calçada e nem de esticar a rua. Para a gente mudar uma estrutura de uma via, a não ser que a gente faça uma grande desapropriação, que é algo insano. Você vai mexer na estrutura, na história da cidade. Então você tem que achar uma forma de compor com essas pessoas, mostrar para elas a realidade. A gente precisa ter limites, a gente precisa ter regras, e se todo mundo cumprir, o que a gente não pode ter é truculência e violência com essas pessoas. Respeitar essas pessoas, isso eu tenho absoluta certeza que no período que nós passamos pela prefeitura, a gente abominava qualquer atitude, seja de um fiscal, seja de um guarda civil, que não tratasse com respeito à pessoa. Muito bem. Olha, vivemos tempos difíceis, né? É a banana querendo comer o macaco. Então, realmente a gente toca aqui nos assuntos que tem que ser abordado com muita franqueza, com muito diálogo. Aproveita, tendo perguntas chegando aqui para mim, Ricardo. Tem uma aí também para você? Vai a sua primeira, depois a minha. Eu tô achando Podcast que News tá vinculado aqui, é ao vivo, então, quando é ao vivo, né? Vamos lá. É gostoso de fazer, né? Claudemir pergunta aqui para o Marco, falando sobre o apoio federal, né? Já que é fato, o apoio federal está em conjunto, é sólido, é palpável dizer que a lição de casa vem em primeiro lugar? Aproveitando o apoio do governo federal, junto com a gestão municipal, a lição de casa vem em primeiro lugar? Se você não faz a lição de casa, não tem como você receber recursos, né? Você ser contemplado em projetos, não tem como, né? Você tem que fazer a lição de casa, você tem que... a sua equipe tem que estar muito bem qualificada, porque para evitar o retrabalho, o retrabalho, sabe, né, Mita? Aquele negócio de você mandar projeto para... Olha, eu lembro uma vez que eu era prefeito, eu estava vindo de São Paulo, tinha tido uma chuva terrível aqui em Jacareí, terrível. E no dia seguinte, nosso secretário já tinha um projeto, pegou o avião, foi lá, né, e já conseguiu o decreto de utilidade pública, decreto de calamidade pública federal, já veio verba, foi na rua Tirando Carneiro, que abriu uma avenida, nome da Valeta lá. Mas você não faz isso, entendeu? Quer dizer, eu fico imaginando o que faltou para aquela alça de acesso estar daquele jeito lá. Vamos comparar esse dia aqui, de um dia para o outro, né? A gente conseguiu projeto, recursos para arrumar uma valeta que se abriu na General Carneiro, rompeu aquilo lá tudo, com um projeto agora da alça de acesso, que, pelo amor de Deus. Então, se você não tem essa equipe pronta para fazer o que tem que ser feito, sabe, não tem jeito. Você perde mesmo e aí o dinheiro vai para outro lugar. Porque vai o dinheiro migra. Lugares, menos para minha conta. Menos para minha conta, porque é o seguinte, o governo federal ele tem prazos para contemplar o projeto e mandar recurso. Passou aquele prazo, não contemplou, ele fica à disposição para que, se algum outro município tiver um projeto pronto, ele entra e leva. Esse daí tem um prazo, 180 dias ou não? Não, ele aprova o orçamento, ele manda o orçamento em setembro, né? Eu lembro, sabe, que nós tivemos um recurso, Hamilton, acho que foi dia 27 de dezembro que eu recebi um telefonema do então deputado estadual Carlinhos Almeida. 27 de dezembro. Ele falou, Marco, tem um recurso aqui. Ele com o deputado Zaratini. O deputado Zaratini era federal. Tem um recurso aqui no governo. Era final do ano, né? Vocês têm um projeto da rodoviária? Eu falei, tínhamos um projeto da rodoviária, né? Que é como eu falava, às vezes tem um projeto, guarda lá, mas se aparecer, se apresenta. E a gente apresentou, por quê? Porque você tinha que ser empenhado naquele ano. Então, nós colocamos o projeto, acho que dia 28 de dezembro, e o governo federal empenhou dia 29 de dezembro. Aí salvamos, aí recebemos no ano seguinte. 3 dias para acabar o ano. Tá lá, a rodoviária está lá. Lá no fundo, lá. Essa ligação não tem como esquecer. Verdade.
Muito Não, bem, o bate-bola. papo tá bom. Eu acho que eu vou fazer a última pergunta, né? Pra gente encerrar. Ricardo, você prepara a sua última pergunta aí. Eu vou fazer aqui pro Hamilton. Hamilton, você hoje está como presidente da CEAGESP, né? Eu gostaria de saber aqui sobre o seu plano de governo, se há visibilidade de realizar a implantação da CEAGESP aqui na cidade de Jacareí, né? Tá, deixa eu só Isso, fazer um não sei se pequeno ajuste para você. Será aqui. que isso é um sonho? A CEAGESP... Fiquei até animado. A CEAGESP, ela tem 3 diretorias. Certo. O diretor-presidente, eu fui diretor-presidente lá por 45 dias de forma interina. Hoje eu sou diretor administrativo e financeiro. Então, uma outra pessoa que é o diretor-presidente, se chama Jamil, e o diretor operacional, que se chama José Lourenço Pectal. Então, eu sou o diretor lá, mas eu não sou o diretor-presidente, eu sou o diretor financeiro e administrativo. Mas estamos ali no mesmo andar, resolvendo os mesmos problemas, né? Muito abacaxi na CEAGESP, muito pepino no CEAGESP. Então, mas sobre o CEAGESP, até é importante assim, a gente ter a oportunidade aqui de falar, né? Eu confesso que fiquei surpreso com o tamanho que é aquela empresa, com o poder que ela tem, e certamente muitos de nós aqui, se não todos de nós aqui, comemos produtos quase que diariamente que passam pela CEAGESP. Então a CEAGESP tem um entreposto na capital, que é o maior da América Latina, né? São 50 mil pessoas circulando lá por dia, na média. E 12 mil veículos entrando e saindo da empresa. Tem cidade que não tem isso. Não tem isso. Ela é maior do que muitas, centenas e milhares de cidades do Brasil, né? E ela tem as suas unidades no interior. Então ela tem 12 unidades de entrepostos de frutas, verduras e legumes espalhados pelo estado de São Paulo. E tem 13 armazéns de grãos. Então essa estrutura já vem de muito tempo. Então aqui na nossa região nós já temos um entreposto em São José dos Campos. Sim. E temos um outro entreposto um pouco menor, bem menor, na cidade de Guaratinguetá. Então para a CEAGESP é uma questão de oportunidade de negócios. Então se você já tem uma instalação dessa numa cidade tão próxima como a nossa, já dá conta do ponto de vista da logística. Que nós estamos falando de que a CEAGESP não pode ter um espaço em que ele também não gere receita, não só para quem ocupa aquele espaço, como receita para a própria empresa, porque a empresa tem um custo para manter os seus entrepostos abertos. Então, não há muito sentido para nós, nesse momento, em pensar em ampliação de unidades da CEAGESP. E se tivesse que ampliar, teríamos que pensar num raio de distância maior do que você ter um em Jacareí e um em São José dos Campos, né? Certamente você teria outras regiões do estado para atender. Então é isso a questão da relação aí com a CEAGESP, né? Mas estou muito grato de estar lá, uma experiência inovadora. Lá é chamado, Marco Aurélio, de Cidade do Alimento. Lá é a cidade do alimento. E aí, muito da experiência que a gente vive numa cidade como a nossa, quando administra uma cidade, a gente tem também todos os conflitos sociais, de classe, econômicos, também acontecem na CEAGESP. Porque a CEAGESP é uma grande administradora de um condomínio, né? Lá nós locamos os espaços para as pessoas venderem os seus produtos. Então é uma luta de 24 horas por dia. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês. A minha última pergunta aqui pro Marco. Gostou? A pergunta é essa. Só. Claro. Gostou? Ou não gostou? Não, eu gostei. O pessoal às vezes não gosta da gente. Por que será, né? Então, Não, eu gostei muito e quero aqui falar o que tem por trás das câmeras, porque quem está nos assistindo está vendo aqui, Tem né, pouca ao vivo. gente aí, né? Hoje Mas tá por trás fraco. das câmeras, sabe, quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido, vamos lá, quer tomar um café e tal. Esse ambiente bom, eu quero agradecer e parabenizar vocês. Muito obrigado. Tá? Que vocês continuem assim, com esse ambiente harmonioso, gostoso de receber as pessoas. E com palavra final, eu queria só dizer para as pessoas o seguinte, que infelizmente nos últimos tempos a política foi muito manchada, né? O pessoal falando que política é coisa que é palco de briga e tal. E temos que sair dessa maneira de pensar. A política é a arte de pensar o bem comum. Se tem gente que entra na política para não fazer o bem comum, paciência. Como também tem gente que entra em vários lugares para não fazer aquilo que deveria fazer. Então, que a gente faça das eleições um momento de muito debate, muita conversa, disputa de ideias, de projetos. Chega de fake news, nada de ficar espalhando mentira, ódio, nada disso. A política não é lugar de ódio. A política é um solo sagrado, que ali a gente pode mudar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E que a gente possa estar junto em Jacareí, dando exemplo para o Brasil. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Agradeço aqui ao Ricardo Zelão por mais uma
empreitada. Até o próximo programa, Opa, né, Ricardo? Verdade, verdade. Quero agradecer aí o Marco, o Hamilton por terem aceito esse convite, por ter participado e esclarecido, né? Não só os nossos questionamentos, Foi uma mas sim aula para nós, né, uma aula, é Eu também verdade. agradeço aqui a Me presença. sinto Acabei não catequizado agradecendo, né? por Porque fiquei vocês, falando da CEAGESP, não agradeci, então também, desculpe interrompê-lo, mas agradecer aqui o convite e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Acho que isso é fundamental, sobretudo para o exercício da nossa democracia, num debate franco, aberto, respeitoso, no campo das ideias. Então também agradeço muito o convite de vocês. Obrigado. Muito bem, na direção aqui do Fernando Capelli, Ricardo Zelão, eu agradeço. Quero mandar só um abraço final aqui para os nossos patrocinadores. Obrigado você que ficou comigo. Ibis Hotel, o Coworking Jacareí, né? A Net Jacareí, Net Fibra, o Canal Boulevard 23 e daqui a pouco a gente vai tomar aquela água mineral lá na Nebraska, restaurante padaria do Jardim Flórida. Isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Então eu agradeço aqui o nosso querido Marco Aurélio, o Hamilton, vocês são muito simpáticos, vieram aqui disponíveis para responder tudo de coração e com alegria. Então que Deus abençoe vocês, saúde e paz. Amém. Sinta-se à vontade em voltar, né? Opa, com certeza. Obrigado. hein? Obrigado.